Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Hospital Universitário. Eu realmente fico muito feliz em estar abrindo a terceira semana de cuidados paliativos. A escolha para eu fazer a abertura, querendo ou não, acho que ela reflete uma mudança de visão temporal. Eu sou um cirurgião de formação. Comecei minha formação cirúrgica no século passado, exatamente em 1980, e nessa transição secular, século XX para o século XXI, nós tivemos algumas coisas muito impactantes, e para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a nossa formação cirúrgica, eu vou me dar o direito de contar essa história, porque ela acho que tem tudo a ver com cuidados paliativos. Depois de todo o plantão, era uma loucura, né? Porque o plantão era de 24 horas, não existia aquilo 12 horas e descanso depois, que hoje existe, que é a normativa de todos os serviços. Você ficava 24 horas no PSC, que era o pronto-socorro referência de trauma na cidade de São Paulo em 1980, não era uma coisa simples, Nós vivemos nós vimos a transformação social da cidade de São Paulo, não é que nós entendemos, nós vimos a transformação social da cidade de São Paulo. Uma polícia que tinha uma característica muito definida naquela época, uma situação que não existiam serviços de resgate pré-hospitalares, e nós com uma linha final. E depois das 24 horas, nós éramos obrigados a ficar no hospital para discutir por que os pacientes morreram. A questão era por que o paciente morreu. Ou seja, o paciente não podia morrer na nossa mão. Nós éramos penalizados quando os pacientes morriam na nossa mão. Isto era a visão, nos anos 80, 1980, do que era a medicina. Ou seja, nós estávamos mexendo com uma coisa que a inconstância e o destino faz toda a diferença, que é o trauma. E o paciente não podia morrer na nossa mão. Realmente era muito triste no final de 24 horas o estado psíquico que nós saímos do hospital, né? Porque nós saímos todos com culpa. Por que o paciente morreu? Morreu por uma falha nossa. Querendo ou não querendo, isso era a realidade do de uma forma muito caricata, de como os médicos viam, né, a questão do cuidado aos pacientes nos anos 80. Ou seja, você não considerava nada, você só considerava a questão técnica vamos dizer assim, do procedimento médico em relação aos pacientes, e nada mais do que isso contava. Depois disso, eu tive minha formação. 6 anos depois, eu estava começando a trabalhar no HU, em 1986. E eu digo que nós, naquela época, final do século XX, olhávamos para o paciente de uma forma muito esquematizada, segundo a nossa visão médica, né? Segundo a nossa visão eu diria até de poder, né? E isso demorou para começar a mudar, demorou muito para começar a mudar, né? O século XXI veio, muitas coisas aconteceram no século XXI, muitas
propostas apareceram e os desafios estão aí, né? Hoje, quando eu vejo uma plateia dessa totalmente voltada para uma situação que é uma situação bastante difícil, só quem mexe no dia a dia, como vocês, com a terminalidade, com as situações difíceis, sabe os desafios que nós temos hoje em relação à implantação dos cuidados paliativos. E esses desafios, eles são globais, eles estão desde do ambiente hospitalar ao ambiente pré-hospitalar e a todas as equipes profissionais que trabalham com as pessoas, vamos dizer, que necessitem de uma atenção especial e de uma visão especial. Então, hoje, eu fico muito feliz de estar aqui. E vejo que o grande desafio não é só o reconhecimento e a formação, né? O reconhecimento do problema e a formação de profissionais para isso está sendo regularmente trabalhada dentro do sistema de saúde, né? Agora, existem grandes desafios. Além do reconhecimento e formação, a integração dos diversos níveis, né, de atenção. Esta, hoje, no meu ponto de vista, é o desafio maior que existe. Essa integração, hoje, nós não conseguimos, infelizmente, fazer uma integração adequada nos níveis hierárquicos em qualquer segmento, né? O primário, o secundário e o terciário, eles existem isoladamente, eles não se conversam, né? E essa falta de conversa entre os diversos níveis, ela afeta principalmente os pacientes mais fragilizados. E aí entram os cuidados paliativos, né? Fora disso, precisa de dinheiro, né, pessoal? Basicamente precisa de dinheiro. Quais são as políticas públicas? Como essas políticas públicas elas são dirigidas e quem financia essas políticas públicas num aspecto que vai dar muito pouco retorno, que é o paciente mais fragilizado, né? Então vocês, né? Eu continuo hoje na minha área específica, área cirúrgica, trabalhando muito com as crianças mais fragilizadas que tem, que são as crianças com estomias, né? Elas não são paliativas, mas a maior parte dos serviços as entendem como paliativas, né? Isso é muito cruel, muito cruel. Isto tem tudo a ver com acesso e disponibilidade dos serviços. Hoje, eu conto nos dedos os profissionais, nos dedos, ó, desta mão, e acho que vai sobrar os profissionais que trabalham com um tipo específico de criança suscetível, que é a criança estomizada. Nos cuidados paliativos, isso aqui está um pouco maior, graças a vocês, ao trabalho de todos vocês. Mas a cultura e a sensibilização ela é fundamental para que isto tenha uma estruturação, vamos usar a palavra mais delicada, decente, né? Então, realmente, eu gostaria de parabenizá-los e falar que nós, como um serviço hospitalar, nós vamos abrir demais essa discussão e nós vamos abrir um segundo nível de discussão que para nós é fundamental em todas as áreas, que é a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário. Então sejam muito bem-vindos. Um bom começo e querendo ou não querendo, as políticas públicas elas saem destas reuniões, porque
as pessoas que estão aqui são os transformadores das políticas públicas. Sejam bem-vindos e a doutora Carla, parabéns, a todos os envolvidos do hospital, parabéns, e a todos vocês envolvidos com os cuidados paliativos, parabéns. Bom dia a todos. Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que estamos aqui, né, nessa abertura da terceira semana de cuidados paliativos. E agora eu tenho a honra, né, de fazer a abertura dessa primeira mesa. O nosso evento está sendo híbrido, então temos participantes presenciais e também online. E a nossa mesa, que será composta por dois palestrantes, o primeiro palestrante, a primeira, na verdade, é a doutora Gabriela, que está em Brasília, porque ela está lá no Ministério da Saúde, ela vai contar para a gente sobre a política de implantação dos cuidados paliativos. Então, a nossa primeira palestrante é a doutora Gabriela Hidalgo. Ela é médica de família e comunidade, paliativista, mestre em tecnologias em saúde, especialista em saúde da família e preceptoria. Tem experiência de gestão em saúde como gerente médica. É apoio técnico na organização do referencial dos macroprocessos de cuidados paliativos na construção social da atenção primária à saúde. Atualmente é consultora técnica na coordenação geral da atenção domiciliar, no Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada no Ministério da Saúde. Então, ela falará conosco diretamente de Brasília. E já vou apresentar o segundo componente da mesa, que é o Dr. Douglas Crispim. O Dr. Douglas, ele é médico geriatra e paliativista, doutorado na temática dos cuidados paliativos pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor do Corpo Clínico e pesquisador do Instituto Perdizes, do HCFM USP, ex-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos da gestão 2021 e 2022, fundador do programa Experiência Paliativa ASAS e do Instituto Brasileiro de Comunicação em Saúde, membro da Câmara Técnica de Medicina Paliativa do CREMESP e do Conselho Federal de Medicina, membro da diretoria e do Comitê Estratégico da Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance. Sejam muito bem-vindos. Doutora Gabriela, está com a palavra. Olá, pessoal, bom dia. Todos me ouvem bem? Bom, então queria agradecer o convite mais uma vez. Muito obrigada, Carla, pela oportunidade de estar aqui conversando hoje sobre a Política Nacional de Cuidados Paliativos e poder dividir a mesa com o Douglas Crispim, que é um amigo meu de muito tempo e que a gente adora falar desse assunto juntos. Bom, eu trouxe uma apresentação mais essencial, né, sobre a política, os principais desafios e potências, mas eu acredito que a principal fonte disparadora dos desafios, das potências, do que a gente tem para a perspectiva futura, também vai sair das dúvidas de vocês, né, da indução da plateia e do público sobre as questões que mobilizam, né, a gente a entender como a implementação da política nacional vai se dar na prática, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Já fui apresentada, meu nome é Gabriela Hidalgo e estou aqui como consultora dentro do Ministério da Saúde na Coordenação Geral de Atenção Domiciliar, que é onde a Política Nacional de Cuidados Paliativos está alocada, tá? Então, a nossa política, né, ela sai na portaria 3681, publicada em maio de 2024, e esse é um componente muito interessante, né, de como ela foi gestada, digamos assim, né. Eu recebo versões da política nacional, acho que para revisar, desde 2017. E foram múltiplas versões com tudo quanto é coisa que a gente possa imaginar. Porém, a vontade política não permitiu que ela saísse. E em 2023, a gente teve um componente muito importante da mobilização social da população e do controle social através das conferências municipais e estaduais, até chegar na Conferência Nacional de Saúde, que possibilitou que, para além da vontade política, a vontade popular viesse com força, trazendo
o cuidado paliativo como algo essencial que a comunidade, a população brasileira pedia dentro das necessidades de saúde do Brasil. E acho que uma vertente importante também, que modifica das outras versões que a gente revisou ao longo dos anos, é o componente do financiamento. A gente tem financiamento, incentivo financeiro federal atrelado às implementações, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e sobre a potência desse cenário. Bom, então tudo começa com a definição, e a gente sabe que esse é um dos principais desafios dentro da política. Como a gente muda a cultura do que é entendido como cuidados paliativos. Então hoje, quando a gente fala que algo é paliativo, vamos pensar, nossa, esse chuveiro aqui tá paliativo já, A gente lembra culturalmente de gambiarra. A gente não lembra mais da etimologia da palavra, que significa manto protetor. Então, ressignificar o que é cuidado paliativo e trazer a definição como algo que a população e os profissionais de saúde entendam é um dos principais desafios para a implementação da política. Então, o que ela traz como definição? Cuidados paliativos são ações de cuidado que visam identificar e assistir o sofrimento atrelado a uma condição de saúde grave, com foco na melhor qualidade de vida possível à pessoa, familiares e redes de apoio. Então, a ideia é essa mudança de paradigma, A gente desvincular o cuidado paliativo a uma cisão do tratamento curativo e desvincular ele da proximidade da morte apenas. Então, o cuidado paliativo, como o segundo gráfico mostra, ele pode iniciar antes mesmo de uma condição de saúde, com ações paliativas que envolvam a comunidade em geral, de sensibilização, educação em saúde vinculada ao tema, a possibilidade de fomentar a cultura do que é cuidado paliativo, qualidade de vida, e ele tem que ser entendido como algo que anda em conjunto com o tratamento modificador de doença, Quando a gente fala do momento de morte, a gente não pode vincular o paliativo à morte, mas a gente tem que entender que ele é essencial nesse momento. Eu sempre digo, ninguém morre duas vezes. Então, a assertividade no momento da morte é muito importante e o acompanhamento pós-luto. E aí, quando a gente vê aqui esses pontinhos, Número 1 é o cuidado paliativo precoce, número 2 é um cuidado paliativo complementar ao plano de cuidado, número 3, cuidado paliativo se torna predominante, muitos chamam de quando a condição se torna uma condição terminal, ou seja, mesmo com todo o tratamento modificador de doença que eu posso colocar para melhorar o curso de adoecimento, ela progride, tendo aí curvas típicas relacionadas a esse fim de vida e a terminalidade. E o número 4, muitos chamam de cuidados paliativos exclusivos, cuidados paliativos prioritários ou fase final de vida. São momentos em que existem sinais de que aquele corpo, aquele sistema, não tem mais reserva para trazer respostas a intercorrências da mesma forma que antes. E essas exacerbações, as intercorrências frequentes, sugerem uma maior proximidade do momento da morte. Então, só vou trazer um exemplo, No número 1, cuidado paliativo precoce. Estamos no Outubro Rosa. Vamos imaginar uma mulher que foi na unidade básica de saúde, acima de 50 anos, fazer a sua mamografia de rotina, ou seja, ela não tem sintomas vinculados a isso, e ela recebe o resultado de um exame altamente sugestivo de câncer. É algo localizado, ela vai ter que fazer uma cirurgia bem restrita, bem pequena, com 99% de chance de cura. Ninguém tem dúvida que a maior parte do plano de cuidados dessa mulher vai ser o tratamento modificador de doença com proposta curativa. Porém, existe sofrimento atrelado à notícia de que você tem um câncer? Existe. Então, a abordagem do sofrimento, sempre que existente diante de uma condição de saúde grave, ela tem que ser considerada como uma ação dentro do plano de cuidado, sempre.
E aí a PNCP traz então essa ideia, né, que o professor falou no início. A ideia é que a gente consiga trazer essa oferta para todos os pontos de atenção da rede, o mais precocemente possível, como eu dei o exemplo do pontinho número 1, ao longo do ciclo de vida. E aí eu quero deixar um destaque muito especial, não só ao envelhecimento da população, mas também à faixa etária pediátrica. Hoje nós temos grande dificuldade de acesso a crianças, aos tratamentos especializados e também a cuidado paliativo quando indicado. A gente tem que considerar isso como uma ação que deve ser feita em conjunto com o tratamento da condição de saúde de base e, em especial, na fase final de vida, incluindo o processo de luto. Aqui um pouquinho dos princípios, só para a gente ter uma ideia, como tudo que a gente considera essencial, ele entrou como base da política. Tá? Então ele traz como princípio valorização da vida e considerar a morte um processo natural, respeito aos valores, crenças, práticas culturais e religiosas, reconhecimento do sofrimento de forma multidimensional, oferta dos cuidados paliativos em todo o ciclo de vida, início precoce em conjunto com o tratamento da doença, compreender e manejar a condição de saúde que ameaça a vida, a condição de base, ela tem que ser manejada de forma adequada, não acelerar a morte, não prolongar artificial o processo de morrer, recusar ações que possam causar sofrimento sem benefício, promoção de melhoria do curso da doença, cuidado multiprofissional e interdisciplinar, atenção centrada nas necessidades de saúde da pessoa cuidada, acolhimento ao luto, respeito à autonomia do indivíduo, comunicação sensível e empática com respeito à verdade e consideração às diretivas antecipadas de vontade da pessoa. E aí aqui a gente tem alguns pontos centrais das diretrizes que acabam se tornando também tanto potências quanto os desafios para a gente conseguir implementar, né, a PNCP. Então, a principal diretriz é a gente conseguir garantir o acesso universal aos cuidados paliativos na rede como um todo. Fortalecer a atenção primária como coordenadora do cuidado, fluxos assistenciais de pactuação local, regional e macro-regional. A gente sabe que existem especificidades hoje mesmo, né? Se a gente pensar aqui no HU, só da gente pensar na região oeste, a gente tem diferença entre Lapa, Pinheiros e Butantã. Imagina num estado inteiro. Então, a importância da gente realmente olhar para a rede local, o que a gente tem de cobertura assistencial, o que a gente tem de vazio assistencial e criar a rede dentro de um contexto real. Incorporação de soluções em telesaúde para aprimoramento do acesso, regulação assistencial transparente, baseada em diretrizes clínicas, inclusive de priorização de assistência, sensibilização da rede como um todo para uso racional de opioides, incluir a investigação clínica, o diagnóstico precoce, o tratamento do modificador de doença como parte do cuidados paliativos, evitando uma estanásia, promover o máximo possível a autonomia da pessoa em seu modo de viver, educação em cuidados paliativos, participação da sociedade do controle social, incentivo e apoio ao desenvolvimento de comunidades compassivas, estímulo à inovação, desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecimento e respeito às diversidades socioculturais, e enfrentamento do racismo estrutural, aporofobia, que significa preconceito relacionado a baixas condições socioeconômicas, preconceito contra as pessoas pobres e do capacitismo. E aqui são os 5 eixos, né, e objetivos principais da PNCP. Então, o primeiro é acesso. Então, tenho que integrar o cuidado paliativo à rede com ênfase e atenção primária. O segundo é qualidade de vida, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas em cuidados paliativos por meio de atenção à saúde segura e humanizada. O terceiro é acesso a medicações, então ampliar a disponibilidade de medicamentos que promovam um controle seguro dos sintomas das pessoas. O quarto,
voltado à força de trabalho do SUS. Então, como que eu formo essas pessoas, como que eu garanto educação continuada para quem já está em atuação, valorização, provimento e gestão dessa força de trabalho em cuidados paliativos. E o quinto é o componente comunitário. Então, como a gente consegue conscientizar e educar sobre cuidados paliativos na sociedade. E isso é um item interessante, né? Eu participei tem umas 3 semanas de uma ação de capacitação para facilitadores que atuam na atenção primária e que iam desenvolver uma etapa de cuidados paliativos na atenção primária e integração com o ambulatório, né? Especializado. E entre esses facilitadores, eu estava no segundo encontro com eles, né? No primeiro encontro, o paliativista de referência, ele achou que ele ia conseguir mostrar todas as escalas possíveis de cuidado paliativo e que eu chegaria no segundo encontro já com essa base formada. E ele estava frustrado porque ele não conseguiu sair da definição e das desmistificações do cuidado paliativo. E era um público de facilitadores que tinha mestrado, doutorado, alta vivência em saúde pública. Então, a gente tem que entender que nós, como profissionais de saúde, também somos a sociedade. E por mais qualificada que seja a sua formação, a gente também precisa de conscientização e educação ao tema desde o ponto de vista básico. Então, aquele conjunto de profissionais precisou do tempo deles para entender as definições, trazer situações de experiência de vida e conseguir desmistificar isso, mesmo que tivessem uma alta qualificação. Então, nós fazemos parte dessa sociedade. Nós vivemos muito tempo entendendo cuidados paliativos como gambiarra e nós, como profissionais de saúde, também somos pessoas a serem transformadas para depois conseguirmos ser mobilizadores, né, de mudanças dentro da realidade cultural do país. E aqui eu trouxe um desenho bem simples para falar um pouquinho de quais são as competências esperadas para cada ponto de atenção. E depois eu vou centrar mais nas equipes novas, que eu acredito que seja a principal dúvida. Acho que o Douglas está se remexendo na cadeira por causa dos meus quadradinhos, mas eu prometo que eu vou melhorar esse slide, Douglas, com o tempo. No centro do cuidado, na coordenação dele, está a atenção primária. A atenção primária é o ponto de maior cobertura nacional em termos de abrangência territorial. Então, quando a gente fala em estratégia de saúde pública, levar esse tipo de cuidado a todos as pessoas, né, toda a população brasileira, a gente precisa entender que a atenção primária é a principal fonte de garantia de acesso. Ela já tem culturalmente, ela já tem a responsabilidade sanitária com o território de abrangência e sua população adstrita. Então, ela tem definido qual é o território dela, quem são as pessoas sob sua responsabilidade, e ela responde para os desfechos de saúde e principais necessidades daquele território. Logo, ela vai ser fundamental para a identificação precoce dessa subpopulação, que tem elegibilidade de cuidado paliativo. Todos os pontos de atenção, seja o programa Melhor em Casa, ambulatório, as urgências, os hospitais, eles precisam trabalhar a elegibilidade em toda a rede. Porém, a atenção primária, ela tem que ser a base, porque eu, identificando essa pessoa o mais precocemente possível, eu já consigo estabelecer um projeto terapêutico singular em que a gente tenha identificado essa necessidade de cuidado, tá? O domicílio, ele tem um papel essencial quando a gente quer garantir um cuidado de base comunitária, como a atenção primária traz, e de base domiciliar, uma vez que a maior parte das pessoas que precisam desse cuidado estão em suas casas e elas gostariam de permanecer em suas casas. A gente deixou aqui como domicílio porque a atenção domiciliar ela pode ser feita pela atenção primária, dependendo da intensidade do cuidado necessária, e pelo serviço de atenção domiciliar, em especial o programa federal, Programa Melhor em Casa, tá?
A ideia é que o Melhor em Casa, ele traga o cuidado quando a intensidade de cuidado seja mais frequente, e hoje nós temos uma nova ferramenta de elegibilidade para AD1, AD2, AD3, que traz 2 itens de cuidados paliativos como critérios para inclusão no programa. Tá? Vinculados a sintomas de difícil controle e à fase final de vida. Então, aquela ideia antiga de que o serviço de atenção domiciliar especializado, ele só deve ser acionado quando a pessoa está restrita ao leito, quando ela tem um dispositivo, né, traqueostomia, GTT, há muito tempo não é mais a ideia atual. Tá? A AD1, AD2, AD3 envolvem intensidade de necessidade de cuidado no domicílio, e os critérios não envolvem exclusivamente ausência de mobilidade, mas são critérios clínicos bem definidos, em que na definição, nos critérios atuais, tem 2 itens para cuidado paliativo de forma específica. O ambulatório, ele tem papel essencial naquele ponto de conseguir diagnosticar de maneira oportuna, iniciar o tratamento modificador de doença e estar atento a sinais de terminalidade e a sintomas frequentes dentro da linha de cuidado que ele cuida, tá? Então, se eu estou falando de insuficiência cardíaca, vou trazer o exemplo da linha de cuidado do hipertenso diabético. Eu tenho que identificar quando eu tenho uma insuficiência cardíaca, diagnosticar através do sistema diagnóstico para que eu consiga entender qual é a condição da doença. Eu tenho que estar atenta aos critérios de terminalidade, ou seja, quando eu otimizei todas as medicações e mesmo assim a condição progride, e eu tenho que saber como manejar os sintomas mais comuns dessa condição, como por exemplo dispneia, fadiga, distúrbio do sono, depressão. Então, o contexto do ambulatório especializado, e aqui eu trago a Política Nacional de Atenção Especializada como base, né? A PNAES, ele traz os profissionais da atenção especializada como potencializadores do plano de cuidado e também como profissionais que precisam entender que o principal cuidado está vinculado ao território. Quando eu penso na urgência, eu tenho as unidades fixas e móveis, né? Mas elas atuam essencialmente nas intercorrências vinculadas ao quadro, sejam intercorrências agudas dentro de uma condição clinicamente avançada, que são potencialmente reversíveis. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem que respeitar as diretivas, a gente tem que tomar muito cuidado com a desassistência. Hoje, nem sempre é seguro dizer que a pessoa está em cuidados paliativos, tem indicação de cuidado paliativo, porque às vezes, diante de uma condição potencialmente grave, ela pode não ser tratada por causa da questão da desmistificação. Então, a urgência ela vai ter papel essencial para entender, mesmo quando uma condição clinicamente avançada, qual é a qualificação terapêutica frente a isso. Então, é uma condição aguda, potencialmente reversível ou não? Mesmo com intervenções minimamente invasivas, a condição não é reversível e eu tenho sinais sugestivos de fase final de vida. Então, a ideia de que a gente consiga ter um balanço da qualificação terapêutica, não gerando desassistência e nem causando obstinação terapêutica, é essencial. As intercorrências paliativas, os sintomas não compensados em outros pontos também têm a urgência como ponto essencial e prioritário de atenção na rede, assim como, muitas vezes, principalmente as unidades móveis, no fim de vida. Então, muitas vezes, no processo ativo, quando a família não tem acesso à equipe assistente, às vezes porque é de noite, às vezes porque é fim de semana, a importância do prontuário domiciliar e do registro do relatório da condição de saúde é essencial para que a urgência, o SAMU, consiga apoiar nesse momento. Eu sempre falo que a gente tem que cuidar da urgência, né? A gente tem que cuidar desses profissionais. Em geral, a gente fala, não, foi para urgência, voltou com sonda, eles não fizeram, mas às vezes é muito difícil você entender o que faz sentido tendo só uma fotografia e não um olhar longitudinal e estando destacado dos espaços de troca, né, dentro do plano de cuidado. Então, a gente tem que entender
a urgência como um ponto de atenção de apoio, em que o paciente precisa estar no momento certo, na hora certa, e que eles precisam ter a informação adequada para também entender quando não intervir ou quando apenas apoiar. E o hospital como componente de retaguarda, quando a situação exige um cuidado mais intenso do que é possível disponibilizar em outros pontos de atenção, no domicílio, tendo como meta, né, que a gente consiga organizar um plano de cuidado centrado numa comunicação empática, alinhada com a verdade e entendendo qual é o momento da doença, ou para fazer a transição de cuidado adequada ou para apoio ao momento de óbito, né, e ao luto desses familiares. Eu trouxe aqui a EACP, que é a Equipe Assistencial de Cuidados Paliativos, como mais um ponto da rede. Ela pode estar atrelada como equipe tanto na atenção primária, atenção domiciliar, nas UPAs, nos hospitais. Ela vai ter que estar vinculada a um CNES dentro da rede como uma equipe adicional. Mas ela faz parte, né, desse sistema de cuidado, a gente vai falar um pouquinho para ela, e a MCP, que é a Equipe Matricial de Cuidados Paliativos, englobando toda a RAS local, uma vez que ela tem a responsabilidade numa macro-região, numa proporção de pacientes de até 500 mil habitantes, tanto para a educação quanto para ações conjuntas para apoio matricial. E aí eu vou falar bem rapidinho dessas duas equipes, tá bem? Então a equipe matricial de cuidado paliativo, ela é a principal equipe da PNCP. Ela tem um território definido. A gente vai ver que no Brasil a gente tem todo o estado, ele é dividido em macro-regiões de saúde, porque como eu comentei, a gente não consegue colocar o estado dentro do mesmo balaio, né? Existem muitas diferenças e diversidades dentro de uma mesma região. Então, o principal da política e a meta do Ministério é que a gente tenha pelo menos uma equipe matricial em cada macro-região do país nos próximos 3 anos, tá? A gente gostaria que no próximo ano fosse a meta, considerando esse ano de 2024 o ano inicial, então até 2026 nós gostaríamos de pelo menos que uma equipe matricial estivesse habilitada em cada macro-região do país com uma cobertura mínima, né? Cobrindo aí as 120 macro-regiões. Nas macro-regiões vinculadas a uma população maior, a gente teria a possibilidade de a cada 500 mil habitantes, então vamos pensar, eu tenho 500.001 habitantes, eu posso ter 2 equipes matriciais, e aí a gente pega esse território e divide fisicamente a proporção entre essas 2 equipes. Então é muito importante entender, ela tem um território. Quando as pessoas vão mandar a proposta de habilitação, é necessário enviar ao Ministério qual é o território que ela está, quais são os pontos de atenção que é responsabilidade dela supervisionar e qual é a população de 500 mil habitantes que ela vai responder pelos indicadores de saúde. Ela atua como referência, apoio a cuidados paliativos gerais, que é o 2º nível de assistência paliativa que a ANCP institui, certo? E grande parte da assistência será feita por telesaúde. Uma vez que muitas vezes a macro-região é muito extensa para que ela se desloque fisicamente, porém São Paulo é um mundo à parte. Então vamos pensar, a região oeste, ela tem aproximadamente 800 mil pessoas, então nós teríamos 2 equipes matriciais só para a região oeste, para a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste. A principal ação, o principal objetivo dela é incorporar os cuidados paliativos à rotina dos serviços de saúde da rede, em especial atenção primária e programa Melhor em Casa para promover cuidado paliativo comunitário de base domiciliar. Dentro desse apoio à rede, em especial atenção primária, um passo essencial é identificar quem é elegível. Então, sempre que alguém for identificado como elegível através da ferramenta padrão que será definida ali na macro-região, é obrigatório notificar a equipe matricial
e integrar, né, a abordagem paliativa no plano de ação. O apoio matricial e ações de educação são os principais, e a gente lançou agora, dia 23 de setembro, os novos códigos do SIGTAP, onde a gente tem códigos não só para assistência, mas temos códigos para apoio matricial em cuidados paliativos e educação em cuidados paliativos. Além disso, ela vai ter vigilância frente às necessidades de compartilhamento de cuidado com a rede, frente a casos de alta complexidade ou casos próximos ao fim de vida, para que a pessoa esteja no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E quem é responsável por solicitar ao Ministério a habilitação é o gestor estadual, com incentivo financeiro, e incentivo quer dizer que não é o único financiamento para mantê-la. Todo equipamento de saúde tem financiamento tripartite: federal, estadual e municipal. Então, isso é um incentivo federal de partida que deve ser complementado por cada esfera de gestão. Então, uma equipe matricial, ela recebe mensalmente R$65 mil por equipe habilitada, e quando ela conta com um pediatra, esse valor vai para 78 mil. Então aqui, né, nós temos todos os estados com as macro-regiões, totalizando 120. Em São Paulo nós temos 18 macro-regiões, e o total previsto para habilitação com 100% do território coberto é de 485 equipes dentro dos 500 mil habitantes que muitas macro-regiões têm, de forma a ter equipes adicionais, certo? Já as equipes assistenciais, como o nome mesmo diz, ela tem ação assistencial, tá? Diferente da matricial, que apoia de forma matricial, né, como o próprio nome diz, a equipe assistencial, ela tem como primeira responsabilidade assistência no estabelecimento que ela está vinculada. Então, se ela está dentro da UPA, a primeira responsabilidade dela é dentro do estabelecimento da UPA. Se ela está dentro de um hospital, a mesma coisa. Se ela está dentro da atenção primária, a mesma coisa. A ideia é que ela atue em conjunto com a equipe assistente desse estabelecimento, desenvolvendo a cultura do cuidado paliativo dentro da assistência, assim como mecanismos de elegibilidade para conseguir otimizar o tratamento dessas pessoas em termos de cuidado paliativo. Então, o primeiro passo da equipe assistencial é estabelecer a elegibilidade dentro de onde ela atua. E vamos dar um exemplo, vamos pensar que ela está dentro de uma UPA, tá? Todo mundo que entrar na UPA precisa fazer um instrumento de elegibilidade. O segundo passo vai ser que essa equipe vai qualificar, entender qual é a situação clínica e ver se ela precisa apoiar a equipe assistente ou se ela já conseguiu desenvolver uma cultura que cobre todo o plano. Então, ela entra como equipe de apoio técnico assistencial, retaguarda técnica assistencial, mas tendo que avaliar todo mundo que ela identificou como elegível no serviço. Terceiro passo, ela vai identificar qual é o território. Então, entrou a dona Maria com insuficiência cardíaca e ela é da UBS Margarida. E aí o quarto passo será notificar a MCP, a matricial, que é referência dela. E aí nós temos 3 possibilidades de ação. Matricial. Aqui é a equipe assistencial. Encontrei a dona Maria, da UBS Margarida, com insuficiência cardíaca, que entrou aqui onde eu estou, na minha UPA. Você conhece? Primeira opção de resposta da matricial. Sim, conheço. A UBS Margarida já tinha identificado de forma precoce, já tem cuidado paliativo no plano e está tranquilo. Pode fazer a transição de cuidados que eu acompanho daqui. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta, equipe matricial, aqui é a equipe assistencial. Identifiquei a dona Maria, tá aqui na UPA da UBS Margarida. Você conhece? Não, não conheço. A UBS Margarida nunca tinha visto essa paciente. Então, vamos fazer um matriciamento em rede. Vamos chamar a UBS Margarida, vamos ver se eles conseguem dar conta do plano de cuidado e se eles precisam de apoio. Terceira resposta, equipe matricial, aqui é a equipe assistencial. Encontrei a dona Margarida na minha UPA. Você conhece? Conheço.
equipe da UBS Margarida já conhecia. Porém, ela tem sintomas de difícil controle que a UBS Margarida não está conseguindo dar conta sozinha. Equipe assistencial, você pode ir no território ajudar eles, ombro a ombro, fazer junto para eles conseguirem lidar com o caso da Dona Maria? E aí é nesse momento que, conforme necessário, a equipe assistencial vai atender no território com a equipe assistente. Então, essa conversa com a equipe matricial sobre quais foram os pacientes identificados e a necessidade de ir no território ou não, mostra o quanto elas têm que estar muito próximas dentro da atuação. Tá? Então, a assistência paliativa no território, ela vai acontecer quando necessário pela equipe assistencial para apoio matricial ombro a ombro até a equipe assistente se sentir segura. E essa equipe assistente pode ser a atenção primária, mas pode ser o programa Melhor em Casa, pode ser o ambulatório especializado que está à dificuldade, qualquer ponto de atenção que esteja no território e precise de apoio. Para eu habilitar uma equipe assistencial, isso é responsabilidade do município, eu tenho que somar 400 leitos SUS, onde eu conto leito de internação, leito de observação de urgência, de ambulatório e leitos de melhor em casa. As EMADs tipo 1 correspondem a 50 leitos e as EMADs tipo 2 a 25 leitos. Eu somo e a cada 400 leitos eu posso habilitar uma equipe. Essa equipe não é responsável por atender os 400 leitos, é só um critério de dimensionamento e a responsabilidade do território não é igual à da matricial. A gente consegue ordenar isso de forma possível para que ela consiga alcançar, né, dentro do que é viável ir presencialmente. E o custeio mensal dela, de incentivo federal, é de R$ 44.200 por equipe assistencial. Na composição, a gente tem médico 40 horas na matricial, como equipe mínima, e na assistencial são 20 horas médico. E a diferença é a equipe de enfermagem, que na assistencial, como ela envolve assistência direta, ela tem como equipe mínima 90 horas de técnico de enfermagem. E é isso, então, desculpa, desconfigurou aqui um pouquinho, mas o financiamento ele é tripartite, a gente tem um parâmetro de equipes matriciais de 485 equipes, que são de gestão estadual, e um parâmetro de equipes assistenciais de 836 equipes no Brasil, de gestão municipal. Tá? E os desafios para a implementação é a formação inadequada hoje dos profissionais de saúde, como a gente tem que capacitar a força atual do SUS, as desigualdades sociais e como a gente vai fazer com que o acesso seja garantido a todos. Então a gente está terminando agora um caderno orientativo, e para vocês terem ideia, eu tive que escrever não só que as equipes precisam estar preparadas a percorrer longas distâncias, eventualmente estrada de terra, mas também transporte fluvial, ciclo de marés. Então o Brasil ele é muito diverso, né? A gente está pensando aqui em São Paulo, mas por exemplo, o estado de Roraima, ele tem uma macro-região para o estado todo. Então, ele pode ter uma equipe matricial, ele tem 2 equipes matriciais pela população total, que é mais ou menos de 900 mil pessoas, e dentro de leitos, ele tem direito a uma assistencial em Boa Vista e outra assistencial para o resto do estado todo. Então, as dificuldades logísticas de acesso são as primeiras questões, e por isso que a gente tem que fortalecer muito a regionalização. Estigmas e mitos da sociedade, então uma estratégia de saúde pública ela só se configura em realidade quando a sociedade entende e incorpora. A fragilidade da integração dos serviços, né, como o professor falou no início, e o quanto a gente tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos como um fortalecedor, né, dessa integração e da rede como um todo, e carência de dados e pesquisas. Então eu sempre brinco que quando chega aqui uma demanda da comunicação para jornal e revista, a primeira coisa que me perguntam: Gabriela, quantas pessoas precisam de cuidados paliativos no Brasil? Quantas estão em atendimento de cuidados paliativos? E hoje a resposta que eu tenho é: não sabemos.
Então, fortalecer os dados através dos códigos criados, do monitoramento através das matriciais, vão ser fundamentais para, inclusive, a gente entender melhor e pesquisar sobre essa população. Certo? Então, é importante ressaltar como último slide que a política nacional, ela vai até o 2º degrau. Ela fala sobre ações paliativas como parte do cuidado integral em rede, o nível 1 de assistência em cuidados paliativos da ANCP, que é a abordagem paliativa, tá? Que é uma formação básica, essencial em cuidados paliativos para todos da RAS, e ela chega até o 2º degrau, que é apoio a cuidados paliativos gerais. Então, são equipes com formação intermediária, a PNCP exige aperfeiçoamento de 180 horas para essas equipes, para conseguir apoiar a rede nos casos mais complexos. Mas ela ainda não fala especificamente dos serviços especializados. Então, isso também são perspectivas futuras potentes, mas também desafios, né, de como a gente consegue incorporar frente à lógica de mercado, o provimento de profissionais e a organização das formações, certo? Desculpem se eu me alonguei, estou deixando aqui só o meu e-mail para vocês, caso precisem de alguma dúvida, alguma coisa, e fico à disposição, certo? Obrigada. Obrigada, Gabriela. Dando continuidade à mesa, vou convidar o Dr. Douglas Crispim, que já foi apresentado e está aqui presencialmente. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Feliz de conhecer o HU. Eu não conhecia o HU. Eu já tinha vindo aqui na USP, não conhecia, tanto que eu cheguei e fui para o pronto-socorro. O pessoal falou, qual que é o problema que você está passando aí? Eu falei, não, é problema de perder mesmo, né? Mas depois fui encontrado aqui. E obrigado, Carlinha, pelo convite, parabéns, eu achei super legal a programação, acho que a nível do que é você, no seu trabalho. Lembrar que a Carlinha foi minha colega na formação, né, do cuidado paliativo, a gente se formou junto e eu me sinto super honrado de estar trilhando esse caminho e ver o sucesso também de vocês aqui, o crescimento. Também feliz de falar junto com a Gabriela. Também sinto super feliz de ter uma grande gestora, uma colega paliativista que botava a mão em doente, cuidando da nossa política lá. Eu acredito muito que o que a gente vai falar aqui agora tem tudo a ver com quem bota a mão em paciente. E eu acredito que a gestão verdadeira, ela nasce da ponta. E a nossa área, especificamente, ela precisa muito disso, porque a gente precisa ter uma sensibilidade maior, que não é uma gestão simples, tá? Do cuidado paliativo, fazer funcionar. Então, basicamente, aqui que é o meu desafio agora. Agradeço a fala do professor também, super honrado de estar aqui com vocês. E eu queria começar, então, puxando, né? E aproveitar para esse primeiro momento, nesse momento inicial, falar sobre o Dia Mundial mesmo, né? A gente está com uma campanha que foi montada com muito carinho para o mês mundial, o Dia Mundial do Cuidado Paliativo. E eu começar fazendo essa primeira pergunta, né? Acho que para todos aqui, onde que cada um estava, né, 10 anos atrás, né? E como foi difícil talvez chegar até aqui, né, Carlinha, os demais, quem está online também, né, onde que você estava 10 anos atrás? E onde que estava o nosso paliativo 10 anos atrás, né? A gente estava se formando, vai dar quase 15 anos, né? E era muito difícil, vinha muita gente até às vezes nas falas, mas muito por curiosidade, mas era muito difícil ver acontecer o cuidado paliativo de verdade nos pacientes, né? E hoje, pensar que hoje, a partir do ano 2022, eu até botei uma fotinha aqui com o Conor, né? O Brasil ocupa não só uma cadeira oficial na nossa aliança mundial, na WHPCA, mas nós fazemos parte do conselho estratégico da WHPCA. Então nós ajudamos a montar as estratégias dentro dessa organização e participamos dessa construção do nosso Dia Mundial aqui do Cuidado Paliativo. Bom,
E a WHPCA, ela existe justamente por conta da heterogeneidade, né? A gente fala da heterogeneidade aqui no Brasil, imagine agora que nós estamos passando por 2 guerras, né? E 2 não, né? Mais de 2, mas assim, temas super sensíveis de pessoas. Imagina uma pessoa que estava fazendo tratamento oncológico na faixa de Gaza. Então é muito complicado. E a WHPCA, ela existe também para dar voz ao cuidado paliativo, onde quer que seja, da mais difícil até a mais desenvolvida dos países. Existe há 20 anos, né? E o Dia Mundial, ele é necessário justamente porque nas estimativas, né, a Gabi falou, é importante de ter dados oficiais, né, aqui do Brasil, enfim, mas esse número agora, as estimativas devem subir, muito em breve a gente deve soltar outro documento, mas 15% somente das pessoas que precisam têm acesso. E tem acesso a qual paliativo? A gente também não sabe exatamente que tipo de paliativo que chega para as pessoas. Existe uma diferença muito grande do que se fala, do que se faz. Nós vamos poder abordar um pouco disso. Aí, 80% dos países não tem nem acesso a medicamentos essenciais e a maioria dos países não tem financiamento, até pouco tempo a gente não tinha. Pode. Aí fica aparecendo ali quantos slides está faltando, a pessoa fica ansiosa depois. Assim, fala, a Gabi foi menos slide, cara, mas os meus slides é mais rápido que a Gabi. Aí ela parou. Vai dando aquela assim, pô, brincadeira, eu tenho que ouvir o cara aqui. Mas você já viu, faz de conta que você não viu o número de slides. Outra coisa que se fala é que o treinamento básico deve ser amplamente ofertado. Isso faz parte da campanha desse ano. E na prática ele não é ofertado, e muitas vezes ele é ofertado para quem já está catequizado. É muito interessante isso. Muitas pessoas que precisariam estar sendo treinadas não estão sendo treinadas, ou estão praticando cuidado paliativo de forma inadequada, ou está simplesmente negando o paliativo. E isso é muito grave também. Então, quais são as mensagens que se conectam totalmente com gestão? As mensagens do Dia Mundial, a primeira mensagem é o amplo desenvolvimento de políticas de cuidado paliativo, apoiando o fortalecimento e mostrando que isso tem tudo a ver com a fala da Gabi, o momento que a gente está. É um ano de celebração para o Brasil, sim. E a gente tem aqui, garantir que o cuidado paliativo seja um componente integral de todos os planos globais relevantes, controle de doenças e sistema de saúde, e fortalecer diretrizes baseadas em evidências sobre a integração de paliativos dos sistemas nacionais de saúde a todos os grupos de doença de atendimento. E é interessante que a campanha desse ano, ela falava de 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás a OMS, né, publicava uma resolução que dizia isso aqui já. Você dizia assim, ó, não existe sistema de saúde sem cuidados paliativos, não tem como excluir estas etapas do tratamento, né? E durante todos esses anos continuou excluído. E 2, né, promover parcerias entre governo e sociedade civil, né, aqui envolve associações de pacientes, também fazer essa conexão com a sociedade civil. E 3, a parte medicamentosa, que também foi comentado pela Gabi. Sem remédios, a gente não cumpre nem o primeiro princípio do paliativo, que é aliviar a dor e sintomas desagradáveis. Ninguém avalia o sofrimento psicológico de alguém que está morrendo de dor. Ninguém avalia dor espiritual no paciente com falta de ar. Então, o primeiro papel que nós temos, e que envolve a parte prescritora, que somos nós médicos, é abrir o espaço para os colegas de outras profissões trabalharem. Porque se a gente não faz um bom controle de sintoma, a gente nem começou o paliativo. O paliativo começa com sintoma controlado e os colegas fazendo o papel deles, né? E as políticas medicamentosas precisam ser revistas. Apesar de muitos estados a gente vai, o pessoal fala assim, não, mas aqui a gente tem disponível, nós vivemos na pele, né? Hoje a gente tem uma taxa de alta boa do nosso serviço no HC, vocês devem ter essa taxa de alta também, e vocês vão ver que não é todos os medicamentos, e aí mesmo quando tem na rede, às vezes não está disponível para aquele doente. E esse medicamento aqui envolve o seguinte, o paciente está usando uma dose de opioide, e não existe ele não ter o remédio no próximo mês, porque se falta o medicamento, ele está com uma dose alta, ele vê uma abstinência sem ter um quadro de adição. Isso é muito triste, uma pessoa viver um quadro de abstinência e procurar
o pronto-socorro. Eu lembro, na pandemia, a gente atendeu bastante paciente que acabava o remédio dele, ele ia para o pronto-socorro e ainda era taxado no pronto-socorro como dependente de um medicamento. Na verdade, ele precisava do remédio para dor, ele precisava internar, ele ia para o pronto-socorro porque tinha dor, estava fazendo tratamento oncológico e pegava Covid no pronto-socorro. E entrava em fase final de vida porque não teve o remédio dele disponível. Então, quando a gente fala em gestão, acho que aqui a gente principal, talvez o conceito é da gente pensar em coordenação das atividades para alcançar objetivos estabelecidos de maneira eficaz e eficiente. E aí envolve a gente pensar o seguinte: será que nós estamos gerenciando bem os recursos que nós temos já? E será que a gente está fazendo um bom planejamento do serviço que a gente quer ter? E o que queremos ter? Como é o planejamento que a gente está organizando para os próximos anos do nosso serviço e dos serviços novos que vão acontecer. E aí, então, coloquei aqui algumas bases gerenciais para a gente refletir em conjunto. Então, a primeira base seria a gente pensar em planejamento. Eu gosto de começar falando em planejamento porque eu vejo muito colega, quando você pergunta assim, como é que tá as coisas lá? E aí a gente já ficando velho, tem colega que começou junto com a gente, eles falam assim, como é que tá as coisas lá? Ele fala assim, Douglas, tá indo, né? Aquele trabalho de formiguinha. Aí eu penso o seguinte, trabalho de formiguinha também dá trabalho. E as pessoas acham que às vezes começar de formiguinha não dá trabalho, dá um trabalhão. Formiguinha tem que carregar folha, carregar pedra não, né? Carregar comida, e vem um e pisa na formiguinha também, que dá um trabalhão. Então, eu vejo que quando a gente quer resultados imediatos e a gente faz um planejamento de curto prazo, a gente sempre fica assim, agora nós estamos lá estamos pedindo mais uma enfermeira, nós estamos pedindo mais um fisioterapeuta, porque quando a gente faz um planejamento de longo prazo, é melhor, porque a gente vai ter um tempo de latência maior. O sucesso ou os resultados vão demorar um pouco mais. Mas fazer o cuidado paliativo bem feito vai dar um trabalho maior no início. Mas a chance de dar certo a médio e longo prazo é melhor. Então, calcular bem algumas coisas é muito importante. E quais coisas que são importantes a gente calcular quando a gente está num serviço? Primeiro, calcular a demanda. Qual que é a demanda de pacientes que a gente tem naquela região, qual que é a demanda de pacientes que a gente tem naquele hospital, e hoje nós temos uma predominância de serviço hospitalar, e uma predominância de serviço público hospitalar. E qual que é a demanda? E aí o pessoal fala assim, mas como é que eu vou ter noção da demanda? Tem várias formas da gente ter noção da demanda. A gente pode aplicar ferramentas, hoje a gente acabou de aplicar agora numa Santa Casa, a gente deu em torno de 30% dos pacientes com SPICT positivo. Aí você fala assim, SPICT positivo precisaria de paliativo especializado? Não necessariamente, mas precisaria de paliativo. Agora tem uma reflexão que ela é muito interessante, tanto para saúdes populacionais e hospitalares. Como o paliativo a gente vai tratar de mortes previsíveis, a gente tem que perguntar onde que estão acontecendo os óbitos. E a gente pergunta assim, óbitos na nossa unidade, a maioria deles foram assistidos ou foi desassistido no cuidado paliativo? É já uma primeira forma da gente começar a pensar em demanda. Porque se a maioria dos óbitos é por doença, e se a maioria dos óbitos vai acontecer acima de 5 dias de internação, por que não recebeu cuidado paliativo? Essa é uma primeira forma da gente pensar. Segundo, uma visão de futuro, da gente pensar que esse serviço está sendo criado para quê? O nosso serviço quer chegar onde? Qual a referência? Quer virar uma referência? Qual que é a ideia de o serviço chegar no futuro? E estimular a equipe e os gestores a pensar no futuro. Segundo, mapear a jornada dos pacientes. Tem várias metodologias de mapeamento de jornada do paciente. É muito interessante. Recentemente fez um mapeamento com o fluxograma descritor, né, do Túlio Batista Franco, e aí o que acontece? Quando você bota no papel, que muita gente fala assim, eu já sabia disso que acontece, eu já sabia, mas não tinha mapeado. Na hora que você mapeia e observa no método gráfico, você vai ver exatamente os gargalos que o nosso paciente está passando na trajetória. Começa mapeando um paciente com um diagnóstico de câncer de pâncreas, por exemplo, e desse dia que ele teve o diagnóstico dele sem a cura até o dia que ele faleceu, qual que é a trajetória que uma pessoa vai passar no SUS, na sua região. Faz esse exercício com a equipe, você vai ver um monte de gargalo. Assim, se ele passar mal, e se o remédio acabar? E se ele chegar no PS, o colega do PS vai ter a sensibilidade? Será que ele vai para o tratamento invasivo?
E por último, eu coloco sempre o envolvimento da alta gestão, porque o cuidado paliativo vai exigir mudança de cultura. Então, quando a gente começa sempre de baixo para cima, é mais difícil. É muito comum eu ouvir assim, ó, nós aqui estamos no trabalho de formiguinha, nós estamos aqui fazendo, mas a gestão, ela não enxerga que o nosso serviço gera impacto. Ela não enxerga como que nós vamos gerar impacto. E é interessante isso, olha o impacto que o cuidado paliativo gera, nós vamos mostrar à frente, não só em giro de leito, custo, alta performance, satisfação do paciente. Olha, você imaginar um serviço que o desfecho é óbito, muitas vezes, e que a taxa de satisfação, NPS, em geral, é acima da média do restante dos serviços de um hospital, o resultado é enorme. Então, envolver a gestão, porque a gente vai precisar de mudança de cultura. Gerenciamento dos recursos, eu gosto de fazer um comentário sempre pensando o seguinte. Primeiro, otimizar o recurso existente. E aí entra pontos sensíveis. Muita gente começou paliativo de forma artesanal, que era assim, cuidado multiprofissional, ele pega lá os princípios da OMS, junta os profissionais e vamos atender o doente. Só que aí você observa que tem vários profissionais. Você tem numa equipe mínima, 4 classes profissionais, você tem uma equipe estendida e chega a ter 12, 15 classes profissionais ali atendendo um paciente. Aí o pessoal fala assim, então como é que nós vamos atender? Todo mundo atende junto? Atende separado? Vai ao mesmo tempo? Então é importante você ter uma noção da capacidade instalada do serviço. Isso serve para onde você está. Qual o tempo de atendimento do seu time? Quais são os tempos? O que eu preciso? Justamente para a gente buscar a valorização, muita gente fala assim, mas a reunião de família não é valorizada, mas ninguém se ocupa, às vezes, em separar um tempo para aquilo, porque a nossa cirurgia é a reunião de família, e a reunião de família precisa ser valorizada. Agora, ainda a gente vê em cenários que não são reprodutíveis na vida real. Por exemplo, você entra no ambulatório, tem um paciente, o familiar, tem 5 profissionais atendendo. Onde que nós vamos reproduzir isso no SUS? Aí nós vamos na visita domiciliar, o povo parece que um é grudado no outro, ele só vai de 3, de 4. Eu falo assim, mas 3 ou 4 para fazer um atendimento de 1 hora? Alguém não atendeu. E é importante falar de forma séria. Tem médico que ele só vai, parece que ele tem a calça dele é grudada no enfermeiro, ele só, não, eu só faço visita se a enfermeira estiver comigo. Eu falo assim, mas por quê? O que vai acontecer na casa? A mesma coisa. E aí você pode fazer as combinações que você quiser. Tem serviço que às vezes falta aí uma Kombi de pessoas para atender um doente em 1 hora. E é viável isso? É importante pensar, primeiro, de otimizar o nosso recurso. É diferente serviço acadêmico, tá? É diferente. Você tem um acadêmico, você tem que botar lá o estudante, tem que botar, né? Não tem jeito. Mas a gente tem que pensar na reprodutibilidade disso no SUS. E aí, entregar o melhor cuidado é importante. Então, você vai ver que, no geral, se você pegar uma família que foi atendida num serviço, esses que vai 10, que vai 15, não tem problema. A família vai ficar satisfeita. Só que é um. E aí, o pessoal do cuidado paliativo é importante, os profissionais, entender que o quant também é importante. Porque não adianta o cirurgião fazer uma cirurgia e falar, Douglas, eu fiz esse mês uma cirurgia muito bem feita. Tem até a entrevista da família. A família fala, olha, gostei da cirurgia, deu tudo certo. Mas você fez quantas mais? Não, foi só uma. Que aí realmente, né, foi eu, a equipe lá, fez uma cirurgia. Aí não adianta, pessoal. A gente tem que lembrar que o número de pacientes também é importante. Se a gente quer atingir a população, se a gente quer ter mais capilaridade, a gente vai atender mais pessoas. E é importante que os colegas do cuidado paliativo entendam isso como empoderamento também, porque mais pessoas precisam dele. E aí a gente vem aqui, no geral, eu lembro direitinho, em 2014 a gente fez uma audiência pública, a gente tinha proposto um projeto de lei aqui em São Paulo. Em geral, o gestor vai falar bem do paliativo. É difícil você você chamar um deputado, alguém, né? E a pessoa falar assim, não, eu não gosto de paliativo. Isso aí não presta para nada. Você não vai ter. No geral, fala. Só que quando você observa, o investimento ainda é pequeno. Claro que a gente não tem os financiamentos, mas a taxa de priorização é pequena. Tá? Então, é aquela velha de que muita gente quer mudança, mas pouca gente quer mudar. Para mudar, dói. Né? Para mudar a instituição, para mudar a história, dói. E aí a gente precisa ter o envolvimento dos níveis
superiores. Porque senão a gente pega os princípios aqui, você fala, tudo bem, aliviar a dor e sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte um processo natural, começar precocemente, tudo bem, como que eu faço isso? Não é só pegar o princípio e vou lá para ver os pacientes. Tem que ter um guia, uma diretriz para a gente fazer isso de forma adequada. Porque senão, o que acontece? Observe um estudo muito grande mostrando que quando muitos serviços, esse é um problema, você conversa com muitos serviços, não, aqui a gente tem o cuidado paliativo aqui, é uma beleza o paliativo. Quando você vai ver o paliativo de verdade e dá uma lente de aumento, muitos pacientes ainda estão desassistidos. O que é taxa de penetração? É de quantos pacientes que precisa, quantos por cento você atende. Isso é taxa de penetração. É um indicador simples. De quantos que precisa, quantos que eu estou atendendo. É um indicador para começar. E muitos pacientes nem chegam a receber. E na prática ainda tem muitos serviços que não atingem bons resultados, né? E aqui mostrando, né, nesses hospitais aqui ainda necessidades não atendidas de forma ainda consistente dentro do sistema. Porque o sistema ele vai funcionar de uma forma que nós já sabemos. Tirando as mortes súbitas, a gente vai ter 3 curvas grandes de doença. O paciente oncológico, as falências orgânicas e os pacientes que eu falo que são os pacientes acamados, fragilidades, demências, sequelas, né? Essas pessoas têm uma trajetória de doença, que eu não vou entrar em detalhes, previsível. Você sabe o que vai acontecer, você sabe que o doente acamado, uma hora ele vai ter infecção. Você já sabia disso aí. Você sabe que no domicílio a família vai ligar e falar assim, doutor, ele está diferente. O xixi, ele está um pouco diferente. A gente já sabia que isso ia acontecer e não nos planejamos para. A gente sabe no hospital que o paciente vai fazer ciclos repetidos de antibiótico e ninguém para pensar que isso pode ser um padrão de fase final de vida. A gente olha a prescrição para trás de um paciente em terapia intensiva que tinha doença terminal prévia e ele segue fazendo antibiótico, selecionando flora, o Brasil lá na ponta em termos de bactéria multiresistente, e ninguém parou para pensar. E ninguém parou para pensar porque não foi ensinado mesmo. E aí eu botei até uma curva lá em cima, botei até o Yuval Harari lá, para quem leu lá o Homo Deus, que ele fala da amortalidade, né, que é a impossibilidade da gente morrer, vai chegar um dia que a impossibilidade de morrer de doença, né, claro que morrer atropelado ainda dá, né, mas o problema é o seguinte, apesar de não existir a amortalidade, nós tratamos doentes como se fossem amortais, porque a gente não reconhece intercorrência aguda como padrão de falecimento, a gente só reconhece como emergência. E esse paciente, a gente sabe fazer muito bem a emergência. E existe um padrão de medo nos colegas que, toda vez que um colega médico tiver medo, ele vai invadir mais o paciente. Toda vez que ele tiver medo, ele vai fazer um procedimento, um remédio, uma cirurgia a mais no paciente. E existe um proporcional disso aí que vale a pena e outro que não vale a pena. Então a gente tem um paliativo genérico, que eu falo que é as famosas comissões, que você vai ver a equipe é mais na boa vontade, que faz sentido, muita gente começou assim, né? E a gente tem aqui o famoso aqui a gente já faz, né? Eu sou geriatra, teve uma época que todo mundo que atendia idoso, ele falava, Douglas, eu também trabalho com geriatria. Eu falei, é mesmo? Você fez a formação? Não, eu já atendo esse paciente, né? Então é como se fosse todo mundo que atende doença ameaçadora à vida, ele assiste uma palestra, no outro dia ele está fazendo, né? Se você traduzir isso para cirurgia, não vai fazer a mesma coisa, né? Douglas, aqui a gente assistiu uma palestra de cirurgia, nós estamos operando, que é uma beleza, né? Não é a mesma coisa. E a gente tem a possibilidade de a gente entender que a gente tem limitações, dá para chegar muito mais longe. Eu falo que a gente não precisa ter toda a condição ideal, mas é importante a gente saber onde que a gente quer chegar. A gente hoje não precisa tá lá, mas a gente pode saber que a gente quer chegar lá. E isso vai ajudar bastante, né, no nosso desenvolvimento. É importante saber isso, tá? O cuidado paliativo, então, o impacto dele no sistema de saúde ele é enorme, porque se você pegar uma fórmula de valor em saúde e colocar a
palavra pertinência antes, a pertinência ela só tem 1 ou 0. Se o procedimento ele é pertinente, você multiplica por 1. Se ele não é pertinente, você multiplica por 0. Tudo que é multiplicado por 0, o valor vai ser 0. E é importante a gente lembrar assim, quem está online, quem está aqui, anda na unidade, anda no hospital, você vai ver pessoas na UTI que não precisa ter formação nenhuma. Se você perguntar para o técnico de enfermagem, se perguntar para o enfermeiro, você fala assim, esse aqui ele não era para estar aqui. Ele vai saber. Ele vai saber. Quando a pessoa não vira morador, né? E aí a gente passa a internação inteira ensinando a família que nós vamos fazer o papel da família. Trocamos a fralda, fazemos o curativo, viramos de lado, fazemos fisioterapia. Aí faltando um dia para a alta, aí vem o iluminado e fala assim, família, a partir da manhã é vocês. Aí a família fala assim, Douglas, aí não, aí você me ensinou aqui, né? Eu não vou querer, não. Aí o que a gente faz, o sistema faz? Classifica a família como difícil. A gente não planejou. Então é sempre a ideia de achar um culpado e de fazer coisas que não são pertinentes dentro do nosso atendimento. 3, o posicionamento. É importante, como a Gabi também já falou, vários modelos de atendimento. Nós temos os modelos acadêmicos, nós precisamos formar pessoas assistenciais, matriciais, né? Como que o seu serviço se posiciona e como que ele pensa em se posicionar futuramente, né? E tá tudo bem o serviço ser só assistencial, não produzir ciência, não tem problema nenhum, ter condições de trabalho adequadas, e tá tudo bem também o serviço ser acadêmico, ter um ritmo de atendimento um pouco menor, porém ele está formando pessoas, né? Mas é importante saber a identidade do serviço. Alguns desafios, né? Um primeiro desafio, então, eu coloco aqui algumas resistências. Então, a gente tem, ainda dentro dos hospitais, o medo. A gente não vence o medo. O medo, ele vem disfarçado, tá? O medo, ele vem disfarçado do Douglas, ainda não é o momento de chamar. Esse paciente aqui, ele ainda não é na hora do paliativo. Ele ainda está muito bom para eu te mandar ele, né? E esse medo, ele vai parar também no corpo do nosso paciente. Só que nós não vamos resolver esse medo por adesão. Se a gente imaginar que as unidades de terapia intensiva, que os oncologistas, que eles ainda lidam com a desinformação e ainda encaminham um pouco, e você chamar aqui a Carlinha, chamar as pessoas e fizer um evento desse aqui, né? E chamar as pessoas, você acha que vai vir? Quantos médicos tem aqui? Só para eu... Então, vocês já sabem. E esses médicos eu já até conheço uns aqui, ó. É aquele que já gosta. Só que todo mundo imaginou assim, poxa, aquele cara, o outro tinha que estar aqui. Mas ele não vai vir. Por isso que tem que ser de cima para baixo, viu? É a cultura. O outro é o excesso de coragem. É as pessoas que muitas vezes acham que o paliativo é só suspender as coisas, que é só fazer sedação paliativa, que é deixar os pacientes no cantinho. A gente falou disso, né? Triste. Que ainda muita gente coloca o paciente no cantinho, ele acha que está fazendo paliativo. Outra coisa é que a dificuldade de entender o valor do cuidado paliativo faz com que um serviço tenha muito menos dúvida para fazer um investimento num aparelho de ressonância do que em pessoas. Mas não se engane, o sistema de saúde só vai ser salvo pelas pessoas. Quando o paciente recebe alta, você fala assim, o que você mais gostou na sua internação? Ele não vai falar assim, ó, foi a tomografia que eu fiz. Aquela tomografia foi bom de... Meu amigo, você entra na tomografia. E tem aquela da voz gravada e tem ao vivo. Tem o ao vivo, que o cara, né, ele fala, pode respirar, né? E tem a gravada, que ele fala, encha o peito de ar e segure. E parece que não acaba, né? Você acha que vai morrer. Aí ele, pode respirar. E ele fala, isso foi a melhor parte da minha internação. Não foi. E eu já faço, como eu já falei.
Na sustentabilidade, é importante lembrar que paliativo é barato, vem e o professor trouxe bem, precisa ter o dinheiro para ter o povo para atender. Não é barato paliativo. Mas o nosso custo assistencial, esse é um artigo clássico que ele mostra o custo do paciente nos últimos meses de vida. É importante lembrar que vai aumentar mesmo o custo. A gente, antes de morrer, a gente precisa de mais cuidado. A gente tem mais sintoma, a gente precisa da nossa família ser cuidada. Ele vai aumentando o custo também para cuidar. Porém, tem um percentual desse custo que a gente considera que ele é desnecessário, chamado de desperdício, e o nome dele, o apelido, é distanásia. A distanásia pode ser medida em números, em reais, em dólares, enfim, basicamente quando você faz um caso controle comparando isso. Mas basicamente você vai ver que nesse estudo aqui ele mostra que em 6 meses últimos de vida, o doente gasta às vezes o que ele não gastou na vida toda dentro do sistema de saúde. Então, não é verdade dizer que o cuidado paliativo sozinho vai salvar o sistema de saúde, mas sem cuidado paliativo, não há sobrevivência no sistema de saúde hoje. A gente sabe que a gente, ao mesmo tempo, fala que não tem leito para operar, e ao mesmo tempo a gente bota um doente em fase final de vida, numa unidade de terapia intensiva, e fica com ele lá até a morte. É isso que acontece. E aí, estudos clássicos, desde 2004 já se estudava o impacto do cuidado paliativo. Olha aqui o doente falecendo, últimos dias de vida com cuidado paliativo, e aqui sem cuidado paliativo. Aqui você tem de tudo, ó. Antibiótico, quimioterapia, e tem um termo chamado de cuidados não benéficos, é aquele que não aumentou a sobrevida do paciente, não aumentou a chance de alta, não melhorou a qualidade de vida. E isso é um tratamento não benéfico, né? E tem uma estimativa de que até 30% a 40% dos tratamentos nesse grupo de doentes são não benéficos no final da vida. Então, como é que, se você pergunta às pessoas onde ela quer morrer e ela fala para você, eu queria morrer na minha casa, meu amigo, com esse tanto de procedimento aqui, você não manda o doente para casa nunca. Aí você fala assim, então a senhora gostaria de falecer em casa? Não, mas a senhora vai para UTI mesmo, tá? É com um tubo. Então eu queria falecer ao lado do meu esposo. Não, é ao lado de esposo, não. Aqui é 30 minutos de visita mesmo, tá? Não pode entrar o cachorro, e é isso mesmo. E é com dor, tá? Porque o médico aqui não treinou cuidar da dor, não. E aí a gente tem aí o cuidado paliativo precoce, que a Gabi falou. Chamar o paliativo no final da vida, ele aumenta custo, ele dá a impressão de só aumento. Imagine que já gastou tudo que tinha, aí você chama o paliativo e gastou o paliativo no final, aí morreu, não deu tempo de fazer nada com o paciente nem com a família. Então o tempo entre o atendimento, a internação e o tempo entre o chamado de paliativo é um indicador importante para você medir. O tempo de espera para o chamado e o tempo entre o atendimento do paliativo até o óbito é um outro indicador importante, porque se esse tempo está menos de um mês, você tem que prestar muita atenção que você está aumentando o custo. E aí o cuidado paliativo precoce reduz admissões, reduz média de permanência. Parece óbvio, né? Mas não é. Se você pensar que a pessoa que sofre menos, ela vai menos no hospital, ela tem sintoma controlado, ela vai internar menos, e dentro do hospital ela vai ter menos intercorrência. Aqui o saving, indicativos de saving, né, em $1.000, mostrando saving quando você chama tardio, ó, aqui já comparado com o saving precoce, né, o saving total, o saving de um dia, aqui mostrando ainda a diferença do pré-paliativo e o pós-paliativo, estudos de antes e depois, aqui mostrando custo após o paliativo, também redução de custo agregado, tem vários artigos, tá? Mostrando que o paliativo vale a pena, tá? É bem sustentável e ajuda. Entrando na reta final, o cuidado paliativo isolado no hospital, infelizmente, a gente vai ver que não resolve os problemas, tá? A gente precisa ter integração em rede. Eu fiquei feliz que vocês já têm um ambulatório e tem também o PAD, né? Que faz paliativo no extra-hospitalar. O grosso do paliativo, ele é o extra-hospitalar, né? O intra-hospitalar é aquele doente que ninguém fez nada lá fora, ele foi parar dentro do hospital. E ele já é a distanase acontecendo. E nós temos muito que fazer dentro do hospital, mas os hospitais precisam estar integrados à rede. E dentro do hospital, quando você pega dos pacientes que têm
numa ferramenta de triagem positivo, você vai ter boa parte deles, se você aplicar os critérios, poderia estar na assistência domiciliar. Poderia estar no ambulatório, poderia estar na assistência domiciliar. A gente tem um perfil que não dá para mandar para assistência domiciliar, precisa ficar internado, mas não precisava estar no hospital. Esse é o perfil hospice. E aí a gente vai ter aqueles que realmente não tem como sair, vai precisar ficar ali no quarto, ou não deu nem tempo de sair da UTI, o paciente já está em processo ativo, com vários aparelhos. Esse paciente às vezes tem que ficar, falecer lá, mas são a minoria. E aí o que a gente vê muito aqui no hospital, nesse topo de pirâmide, que é a minoria dos pacientes ainda, que é o paliativo especializado, a gente tem colegas motivados, né, quem está na equipe, mas ainda os hospitais investem muito pouco no paliativo não especializado, que é capacitar as outras equipes em cuidado paliativo. E eu acho que todos os hospitais tinham que ter capacitação básica para todos os pacientes. Ele exige o ACLS, exige, não exige, tem uns que exigem, não sei se aqui exige, se você vai trabalhar, né, a CLS, aí o cara vai trabalhar com o paciente morrendo, não exige nada de paliativo não, ele exige o CLS, então teria que exigir o paliativo básico também. Eu tenho até um apelido para ele, PCS, prognóstico, comunicação e sintomas, tinham que ser para todo mundo que está trabalhando no hospital. Equipes e liderança. Então eu gosto de mostrar sempre essa matriz aqui de letras entre o alinhamento e o conhecimento. E a gente vai ver que tem equipes e líderes que ocupam cada uma dessas letras aqui. O alinhamento com valores, com propósito, o alinhamento com algo a mais, com cuidado ao paciente e com aquilo que a instituição prega, missão, visão, valores da instituição. Então, se você observar, você vai ter uma letra A, você vai ter uma letra B, uma letra C, uma letra D aqui. Tenta pensar no seu hospital ou no seu trabalho, quem são as pessoas que se enquadram em cada uma dessas letras, incluindo lideranças e pessoas da equipe. E você vai ter basicamente, na letra A aqui, aquele colega que tem pouco conhecimento e pouco alinhamento. Esse colega, ele deve ser motivado, ainda tem salvação, né? Se você pegar aqui um colega que tem muito alinhamento, ele é proativo, mas ele tem pouco conhecimento, ele tem chance de fazer coisas que talvez não sejam adequadas, precisa de treinamento técnico. Colega que tem boa motivação e bom conhecimento, esse colega precisa ser valorizado. E aí eu vejo muitas vezes lugares que quanto melhor a pessoa, mais é colocado de lado. Não deixa as pessoas crescer, gente. A gente tem que deixar quem é bom, tem que crescer, tem que ser valorizado, fazer pesquisas e crescer. E aqui por último você tem aquele colega que tem bom conhecimento. Você já deve ter ouvido assim, ó. Ele é muito bom tecnicamente, Douglas. Mas e o resto? Não, é só tecnicamente mesmo. O resto ninguém aguenta, né? E essas pessoas acabam jogando contra o próprio serviço, né? E aí nesse caso a gente fala sempre que ela tem um locus de controle externo, né? Sempre tem um problema que nunca é ela. E isso aqui tem um maior risco para a instituição. Sempre tem um problema, mas não é ela. Ela não é o problema, né? E a gente precisa que essas pessoas tenham mais empatia e possam crescer, ou então a gente promovê-las realmente ao mercado de trabalho. E aí, as últimas perspectivas que eu vou deixar, então, a gente trabalhar, quem trabalha em paliativo lembra que se você cuidar do paciente e não cuidar da família, não resolve nada, só que se você não falar com seus colegas, se você for arrogante, você também não tem um serviço adequado. Então, o paliativo tem que ter boa comunicação e desenvolver boas relações, seja no intra, seja no extra-hospitalar. E aí eu digo que hoje em dia não adianta você cuidar do colega, você tem que cuidar do seu hospital, tem que cuidar do planeta, tem que cuidar da sustentabilidade. Então, os recursos a gente tem que tratar com muito carinho, como se fosse nosso mesmo. Vou dar um exemplo clássico. A gente ainda prescreve medicamento antihipertensivo em unidade quaternária. Aí eu fico pensando o seguinte, mas o remédio tem lá no posto. Aí a pessoa às vezes vem para pegar um medicamento antihipertensivo numa farmácia quaternária. E isso faz parte da nossa, ajudar o recurso nosso do SUS a ser mais otimizado para os lugares adequados. Fechando então, estratégia de cultura não nasce na ponta, então últimas mensagens, né? Tem que haver o envolvimento da gestão, da alta gestão, para que a gente tenha um cuidado paliativo sólido e seja uma estratégia, e isso vai ajudar as instituições. 2, os treinamentos, eles deveriam ser obrigatórios, e aí eu vou colocar isso bem assim, obrigatórios e deveriam ser
estruturados com foco na ação. Tem muitos lugares que recebeu treinamento, mas você passa alguns anos ali, não está tendo o serviço e as coisas voltam a esfriar, e aí é um pouco frustrante até para quem dá treinamento, né? Terceiro, bons resultados nascem de boas relações. A gente precisa cultivar boas relações, cultivar relações com outras especialidades. Como é bom se chegar num lugar e ter um relacionamento bom entre as equipes, cultivar a empatia e cultivar que todos nós vamos errar, só não erra quem não trabalha. Agora, o que a gente faz com esse erro? Cultura justa e aprender com o erro, e não punição às pessoas que erram, porque isso faz com que no próximo erro ela não te conta e ela só piora. E as boas equipes de alta performance, elas têm conhecer bem os pacientes, conhecer bem a si mesmo e vencer lacunas do sistema. Ao invés da gente, às vezes, reclamar de uma coisa que está faltando, a gente perguntar, nós estamos otimizando o nosso recurso e fazendo o melhor com o que nós temos hoje? Esse é um primeiro passo, antes da gente pensar em solicitar novos recursos. Senão, a gente só vai ser uma equipe average, né? Baixa performance. Por último, penúltimo, né? A lua de mel paliativa. Eu falo sempre que agora nós estamos numa fase política, todo mundo está muito empolgado, né? E que a gente possa ter essa empolgação mantida e não somente num pico de empolgação e dopamina agora que vai depois acabar. Daqui uns 2 anos nós vamos estar ralando ainda para a política rodar, né? A Carlinha até comentou. Não vai ser fácil essa implantação, mas é um papel de todos nós para a gente seguir em frente. E a gente não vai chegar em nenhum lugar com as mesmas metodologias, porque nunca teve política no Brasil, nunca teve financiamento, então nós estamos começando. E para a gente começar em cada realidade vai precisar cérebros e corações inovadores, que a gente possa ter coragem, seguir em frente, e eu desejo sucesso para todos vocês. Um abraço. Obrigada, Douglas, pela excelente palestra. Eu vou chamar você agora, Douglas, para compor a mesa. E nós vamos ter 15 minutinhos para algumas dúvidas. Daria tempo de ficar à vontade aqui, era de ficar perguntando várias coisas, né? Mas vamos ter 10 a 15 minutinhos para algumas perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão aqui. E no online, quem está assistindo remotamente também pode levantar a mão, tanto para o Dr. Douglas quanto para a doutora Gabriela. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Gabriela e o Douglas, né, e a Carla, pelo evento e pelas brilhantes palestras. Meu nome é Heloísa, eu trabalho aqui no HU com a doutora Carla, na clínica médica, e trabalho no HC na Dor. Então, eu queria saber, Douglas, como que você consegue optimizar o seu time para as coberturas de finais de semana, feriados e noturnos, porque o cuidado paliativo ele é 24 horas por dia. Então, eu acho que eu vejo assim, um grande desafio, que é um paciente altamente sintomático, especialmente na fase final de vida, né? Quais são as estratégias que você vislumbra, né? Não sei se são todas realidades ainda, mas pelo menos que você vislumbra para nos dar dica e deixar para todos que nos ouvem. Tudo bem? Você está hoje no hospital ou no domiciliar? No hospital? No hospitalar. Então, vou compartilhar um pouco de algumas experiências. Assim, dentro do hospital, o que a gente tem visto hoje ao longo do dia, se você tiver uma cobertura manhã e tarde bem organizada, com um plano terapêutico, com os resgates bem otimizados e uma equipe multi que ajuda a acompanhar, as intercorrências podem ser vistas pelo plantonista, desde que haja um bom alinhamento. Os times de TRR e os times de pronto atendimento, ou seja, quem for fazer o hospitalista e tal, tem que ter capacitação em prognóstico, comunicação e sintomas, tá? Isso a gente não vai conseguir ter o plantão de especialista numa unidade hospitalar para todos os serviços de paliativo. No domicílio, a Gabi está lá, inclusive, vendo ali, eles certamente vão fazer essa interface com o SAMU. Na rede privada, eu tenho uma experiência muito boa, que a gente criou um sistema de atendimento de intercorrências paliativas, em que a gente tem o sobreaviso e tem o plantão, realmente. Então, a gente tem a regulação, tem o plantão.
E no nível ambulatorial, o paciente que está intercorrendo muito, na nossa opinião, tendo disponível, tem que ser encaminhado para atenção domiciliar, tá? Essa seria a sugestão que a gente faz. Ter o plantão de paliativo no intra-hospitalar, principalmente para serviços que só tem interconsulta, eu não acredito que seja a solução mais viável. No nosso hospital lá no HC, a gente tem 28 leitos, ou seja, especializado. O plantão é com o hospitalista. A taxa de intercorrência é relativamente baixa, a maior intercorrência é óbito noturno, e é isso aí, qualquer colega tem que estar capacitado a fazer o acolhimento. Posso complementar, Carla? Claro, com certeza. Falando um pouquinho da política, a ideia é que as equipes matriciais, sempre que possível e viável, sejam 24 horas. Tá? Justamente para garantir à rede um acesso quando necessário, quando tem dúvida, por exemplo, da qualificação terapêutica. Será que esse paciente, a dona Maria, que eu falei lá da UBS Margarida, chegou num pronto atendimento, foi para o hospital, estão pensando em UTI, para quem que eu recorro para ver se isso faz sentido dentro da história? E para além disso, como o Douglas citou, a gente tem as unidades de urgências móveis, né? Hoje a cobertura do SAMU no Brasil, com médico, são 700 unidades para o Brasil inteiro, né? Então, o tempo-resposta e a assistência, inclusive a declaração de óbito, esperar que o SAMU faça, não vai ser uma realidade no Brasil inteiro. Então, a ideia é que a equipe matricial esteja disponível frente a uma intercorrência ou um processo de morte, que a família, né, precisa ser acolhida, ela esteja disponível para teleinterconsulta à distância com a equipe de urgência ou a equipe assistente, quando necessário, e consiga fornecer o atestado de óbito mesmo na navegação do cuidado à distância. E outro equipamento importante a ser fortalecido é justamente o programa Melhor em Casa, né, que a atuação dele por 24 horas, 7 por 24, é desejável, e a gente já teve aqui na região da Coordenadoria Oeste, se eu não me engano, a EMAD da Lapa se tornou 24 horas, 7 por 24. Então, são equipamentos importantes para a gente conseguir fazer a manutenção do itinerário e da longitudinalidade do cuidado. Perfeito, obrigada, Gabriela. Temos uma pergunta online, Otília. Olá, bom dia. Primeiro, parabenizar a mesa, né? Excelente palestra, né? Aprimorar nossos conhecimentos. Eu tenho uma dúvida. Quando o paciente está na rede particular e ele é encaminhado, o próprio estabelecimento particular ou aquela assistência médica, ela não disponibiliza, não tem não tem equipe que atenda a região do paciente em cuidados paliativos, né? Esse paciente, ele viria com um encaminhamento, ele procura, num caso de urgência, ele vem para casa. Como que é feito esse acolhimento? Ele teria que ir até uma UBS e solicitar o atendimento da equipe assistencial? Ou, por exemplo, ele está inscrito numa fila do CROSS, mas ainda não, de regulação, mas ainda nem foi chamado, no caso de um paciente oncológico. Numa intercorrência, na questão da dor ou do estado de agravamento da saúde, qual é o ponto focal, né? Como direcionar esse paciente? Gabriela? Bom, todo ponto de início de acesso no SUS começa através do cadastro no território. Então, nós temos muitos pacientes que são cadastrados, né, na unidade básica e também tem saúde suplementar, não é excludente. Então, o primeiro caminho é realmente ele ter o cadastro na unidade básica, para a unidade básica saber quais são as necessidades de saúde e até poder atuar quando ela precisar, tiver uma intercorrência. Hoje, nós ainda não temos nenhuma equipe matricial habilitada, tá, Otília? Então, eu estou falando do ponto de vista do que a gente imagina que vai funcionar, mas eu acho que ainda tem um caminho. Então, ele estando cadastrado na unidade básica e fazendo uma avaliação inicial de elegibilidade, teoricamente a matricial
já está notificada logo na elegibilidade. Então, eventualmente, se ele bate na urgência, se ele vai para uma internação, ou se ele piora e precisa de uma assistência no território, a matricial, logo na entrada da elegibilidade, já o conhece e consegue reconhecer e modular quais são os equipamentos que podem acompanhar. Tá bom? Mas sempre o primeiro passo vai ser cadastro no território. A gente tem em São Paulo um site que tem o Busca Saúde, que você consegue colocar o endereço e já sabe qual é a UBS de referência. Então, sempre é importante orientar que os pacientes, mesmo com saúde suplementar, mesmo estando às vezes no equipamento especializado, acompanhando o HU, mantenha o seu cadastro atualizado na UBS de referência do território, porque isso facilita a atuação de outras equipes. E aí eu não digo nem só do cuidado paliativo, o próprio Melhor em Casa, por exemplo, né, que pode atuar numa intercorrência, tá bom? Pessoal, tem uma última pergunta, porque nós estamos com o tempo estourado. Pode fazer a sua pergunta, depois nós vamos encerrar essa mesa. Agradeço. Bom, a minha pergunta não sei se vai direcionado ao Douglas ou à Gabriela, mas queria entender um pouquinho de como a gente, que ações que a gente vai tomar para as UBSs, né, pensando na atenção primária, que ações a gente vai fazer efetivamente para que elas entendam e engajem no cuidados paliativos, porque eu percebo e vejo as unidades básicas extremamente com conhecimento e com posturas totalmente inadequadas quando você pensa em oncologia ou qualquer doença ameaçadora à continuidade da vida. E eu gostaria de saber também se nos grupos ali profissionais, nas equipes, tanto matricial quanto assistencial, elas vão ter o enfermeiro navegador, que eu vejo que é uma modalidade de atuação que ajuda muito as pessoas com a doença oncológica, na sua trajetória da doença oncológica, ou uma doença também que necessita do cuidado paliativo. Eu só pediria, eu acabei esquecendo, que quem falar, por favor, se apresenta para a gente saber, por favor. Desculpa. Eu sou a Ana, eu sou psicóloga oncológica. Gabi, por favor. Ana, a assistência à pessoa que convive com uma doença oncológica é um ponto essencial da gente começar a implementação da PNCP. E por mais que a gente precise fortalecer a atenção primária, nesse caso a atenção especializada é essencial. Hoje todo o NACOM e CACOM obrigatoriamente tem que ter equipe de cuidado paliativo. Hoje virou lei ter um enfermeiro navegador do cuidado. Então, a gente precisa olhar para os serviços de cuidados oncológicos especializados, o quanto eles vão ter recursos para apoiar a rede, porque a gente que trabalha com esse paciente sabe o quanto os casos são muito mais complexos, quantos sintomas são refratários e que o apoio vai para uma outra intensidade de cuidado, tá? Eu vou falar qual foi o meu papel como atenção primária nos pacientes que eu acompanhava com os centros oncológicos, tá? Em geral, eu pensava, graças a Deus, ele tá no centro oncológico, porque é o único paciente meu que tinha acesso a paliativista. Se a gente pensar na rede como um todo, né? O meu paciente com DPOC, com IC, não tinha acesso. E muitas vezes a minha abordagem é ressignificar ações que a gente já atua. Então, por exemplo, era um câncer de cabeça e pescoço de alguém que bebeu a vida toda, não conseguiu parar de beber, mas parou o cigarro, conflito familiar. Então, o cuidado dessa família, acolhida no território, escapes de sintomas, manejo, aí eu sou paliativista, então isso talvez nem todo mundo consiga, mas o manejo de metadona compartilhado com o ambulatório de dor, eram pontos que a gente apoiava, mas a base do cuidado paliativo oncológico, ele tem que ser o centro especializado. É um outro perfil de paciente, e esse caso, cabeça e pescoço, vocês sabem, eles morrem com muitos sintomas, ele morreu internado. Então, dentro da PNCP, a gente tem que fortalecer os UNACONs e CACONs, que obrigatoriamente tem que ter equipes de internação. Até hoje a gente fechou um pouco os olhos para isso, mas para receber o financiamento federal é obrigatório ter equipe própria.
e ele precisa ter referência para domicílio e ambulatório na rede. O que não tem, porque a gente nem tem na rede. Então, eu acho que a resposta é: qual é o caminho para a atenção primária? O que o Douglas falou. A gente tem que qualificar em cuidados paliativos essenciais, prognóstico, comunicação e sintomas. Na cidade de São Paulo, protocolo de cuidados paliativos entrou na ONA da atenção primária. Então, todas as unidades após a ONA têm um protocolo básico e a gente tem uma formação longitudinal. São Paulo nem sempre escolhe atenção primária qualificada, né? A gente não tem cobertura de 100% do território, não temos equipes de estratégia em 100% da cidade, então é um cenário difícil para o contexto de atenção primária, que aí tem mais a ver com a atenção primária do que com paliativo, foi o que o Douglas falou. O cuidado paliativo não vai resolver todos os problemas da rede, mas ele apoia. Mas ao invés de olhar para o outro, só para a PS, eu convidaria os serviços oncológicos a olhar para a sua responsabilidade dentro da assistência paliativa especializada para os pacientes que convivem com câncer, porque isso também já garante muito da necessidade de cuidado que eles precisam, e na PMCP isso está previsto e a gente precisa fortalecê-los, tá? Inclusive, às vezes, credenciando como equipe assistencial e recebendo incentivo financeiro por essas equipes que já existem. É uma forma de qualificar e fortalecer as equipes assistentes a conseguirem ser mais robustas e darem conta, além do enfermeiro navegador. Agradeço, Gabriela. Queria agradecer tanto ao Douglas quanto à Gabriela pela disponibilidade e pelo excelente compartilhamento.